Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre João Pedro, porque segundo o Globo Esporte, o Chelsea está querendo contratá-lo antes mesmo do início do Super Mundial de Clubes que vai acontecer em junho. É um reforço ali para ser uma peça como centroavante da equipe. Olha, o Chelsea claramente precisa de um centroavante. O Chelsea precisa de um jogador que aumente a produtividade dali do ataque, porque do jeito que tá, não dá. Ter um cara como o Nicolas Jackson, que produziu apenas 10 gols nessa Premier League e perdeu para cada 3 chances que ele tem, ele perde 2, né? Tipo, é insustentável. Um atacante minimamente mais competente já teria colocado o Chelsea com mais de 70 pontos nessa altura da Premier League e, obviamente, já garantido no top 4. Mas foi por livre e espontânea vontade que o Chelsea ficou com o Nicolas Jackson. Eles tiveram a chance de contratar Victor Osimhen, poderiam ter ido atrás de Marmoush, vários outros atletas muito acima do Jackson, mas eles ficam ali querendo acreditar em potencial, esse tipo de coisa. E o João Pedro não foge disso. Ele ainda é um atleta de 23 anos de idade, já mostrou bons sinais dentro do Brighton, mas não deixa de ser um jogador que você precisa lapidar e explorar o potencial. Ele é um atleta de 23 anos que produziu 10 gols e 6 assistências no Brighton nessa Premier League. Você pode dizer assim, são números muito similares ao que o Jackson fez, 2 assistências a mais. Mas existe o contra. 5 dos 10 gols dele são de pênalti. Ele só fez 5 gols com bola rolando. Isso não é muita coisa. E a verdade é que, assim, ele talvez tenha tido muito menos volume de jogo. No Chelsea ele vai aumentar a produção ali uns 15, 20%, porque vai estar recebendo passes ali de jogadores melhores, mais chances criadas, ok. Mas ele não é o cara que você coloca ali para jogar soberano no jogo aéreo, ainda mais um clube que vem cruzando tanto, né? E não é um matador, né, para falar, fazer um monte de gols. Então, eu olho pro João Pedro e penso, é mais um daqueles atacantes que, assim, você tem que lapidar na expectativa dele virar o Ronaldo daqui a 2, 3 anos e é essa maneira que você quer conduzir um time que está prestes a voltar à Champions League? Essa é a ambição para título que você quer? Ali você solta os briefings, a gente quer lutar pelo título ano que vem. Mas desse jeito, João Pedro e Jackson como os 9 da equipe, eu acho isso muito errado, entende? Até com os jogadores. Primeiro porque é aquele negócio, né? Desenvolver jovens atletas em clubes grandes é muito difícil, entende? A gente tá vendo o drama do Endrick, o Vinícius Júnior sofreu pra caramba. O Barcelona tá saindo um pouco melhor porque eles não têm muita escolha. Os caras recebem a confiança ali da diretoria, dos técnicos, até porque tá faltando escolha, não estão podendo contratar. Mas assim, né, a gente olha para o Chelsea, é um time que tem muita pressão por resultados, tá toda hora trocando de técnico, troca metodologias. Por isso que os jogadores são emprestados para serem lapidados e desenvolvidos. Isso funcionou para o Andrei. O Andrei pôde jogar regularmente, o Andrei pôde se lapidar muito bem. Há uma ideia constante também tática para ele que vem sendo bem moldada. E ele se transformou em um jogador melhor. Por isso é a vantagem do empréstimo. Agora, você deixando um cara num clube como o Chelsea, tendo que jogar jogo grande o tempo inteiro, a pressão por vitória o tempo inteiro, aí o negócio fica muito mais complicado, né? O cara vai estar ali numa pressão enorme e a pressão por resultados é muito maior do que a dedicação para evoluir os atributos em que ele tem problemas. Então, assim, o time como o Chelsea é um lugar muito difícil para conseguir evoluir e o técnico também não é lá um super desenvolvedor de talentos. Ele acabou de começar a carreira dele, o Maresca, assim. Quem que você acha que melhorou substancialmente em performance com o Maresca? Se eu pudesse dizer um jogador, eu acho que ele já jogava bem, assim, desse jeito antes, né? Só não estava usando ele direito, que é o Enzo Fernandes. Mas o Enzo Fernandes sempre foi jogador bem acima da média, porque o Pochettino é um jumento e não soube usar ele direito. Agora, olhando para essa perspectiva, ele não é um cara que desenvolveu grandes talentos até agora, inclusive ele subaproveitou muita gente. Então, eu olhar para o João Pedro e falar, esse cara vai mudar a realidade do Chelsea? Não vai. Mas de novo, é a diretoria do Chelsea que está querendo trabalhar tudo igual o FIFA, entende? O FIFA você contrata esses jogadores de overall 80, 82, que é o que a gente pode colocar aí pro João Pedro, aí daqui a 4 anos o cara tá 90, mas a vida real não é desse jeito, entende? Se fosse assim, o Brumado, o FIFA 14 seria um cracaço de bola hoje, não é, entende? Não é todo jogador que tem lá um potencial grande que vai vingar. E times como o Chelsea precisam, às vezes, contratar jogadores que deem mais certeza de desempenho. No final, você não consegue confiar em ninguém a certeza de que ele vai performar bem na Premier League. O City não tinha certeza que o Marmoush ia produzir igual no Frankfurt, mas se o cara já produz 50% do que ele faz lá, que estava basicamente 1 gol por jogo, somando gols e assistências, né? Já é uma ajuda e o cara ajudou. A gente viu aí nesse último jogo que o cara ajudou demais. Já são 7 gols marcados desde que foi contratado em janeiro. E assim, nenhum jogador do Chelsea marcou 7 gols nesse período, né? Pensando só na Premier League. Então, assim,
é aquele negócio. Você tem que fazer algumas investidas mais pesadas, dependendo do jogador. E olha, por exemplo, o Chelsea tem um mercado atualmente de centroavantes que tem jogadores como o Osimhen e o Gyökeres disponível, né? Que são jogadores que elevariam muito mais o nível desse ataque do que propriamente João Pedro, Ekitike, que Ekitike é bom jogador, mas assim, o Marmoush é bem melhor e o Chelsea não foi atrás, né? Eu não entendi a lógica disso. E Delap, Sesco, entende? Desanima, entende? Desanima quando você vê que o esforço verdadeiro do clube é para contratar jogador que é ok, na esperança que ele vire ótimo. Quando tem jogador ótimo já disponível, para que contratar? Assim, vamos supor, se você tem muito dinheiro para gastar, para que comprar os ingredientes do bolo, sendo que você não é um confeiteiro, se você pode comprar o bolo pronto? Essa é a lógica que eu coloco, entende? Você não é um confeiteiro, você não sabe fazer glacê, você não sabe fazer isso, você pode ter uma noção básica de como fazer um bolo, mas dificilmente ele vai ficar pronto e delicioso como aquele lá, né? Que o confeiteiro já vende tudo prontinho para você. Vai ser mais caro o bolo pronto? Vai ser mais caro. Mas a tendência é que todo mundo saia mais feliz no final. E o Chelsea não é um time igual o Brighton que tem que se preocupar tanto assim. Nossa, Deus, vou gastar esse dinheiro todo no jogador. Assim, jogador vai dar certo, jogador vai dar errado, paciência. Mas assim, você vai desistir de contratar esses jogadores prontos porque um ou outro não deu certo? Imagina, o Real Madrid vai desistir de contratar jogadores com 100 milhões depois que o Hazard deu errado? O Barcelona também vai desistir, porque o Coutinho Dembélé dá errado, aí a gente não pode ir atrás de outros jogadores. Tá errado essa lógica é estúpida. Então, é aquele negócio, não existe ciência exata, mas também existe probabilidades, né, de que é mais fácil para o time conseguir desempenho contratando um jogador que já produz em alto nível do que ficar contratando um cara que ainda está com a produção muito baixa para as necessidades do clube, esperando que elas vão aumentar miraculosamente, porque ele vai se desenvolver muito rápido e que ele vai conseguir se adaptar bem ao sistema e às ideias do técnico. Então, João Pedro no Chelsea, para mim, só seria uma ideia aceitável se o Nicolas Jackson fosse mandado para Okinawa a 20 mil quilômetros de Londres. Porque, assim, se é para ser a concorrência do Jackson, é uma das ideias mais burras que eu já vi, é uma das diretorias de mentalidade mais medíocre e patética que eu consigo ver em um clube grande, porque claramente não tem noção do que estão fazendo e ficam gerindo o clube como se fosse um videogame, e assim, em jogadores medianos, muito fracos às vezes, como é o caso do Jackson, e ficam ali, tipo, deixando boas oportunidades para passarem, para isso, né? Tipo, para ficar tentando brincar de revolucionário, não, porque a gente vai fazer um teto salarial. Ninguém faz isso, mas a gente vai fazer, né? Então, realmente, assim, é uma das ideias mais, assim, difíceis de você aceitar um clube grande, de orçamento enorme, ficar ali aceitando a mediocridade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.